VGIR11, um dos maiores fundos imobiliários de papel de base 10, vai fazer a sua 8ª subscrição. Então nesse vídeo eu vou te mostrar todos os detalhes disponíveis dessa nova subscrição aí do fundo, se vale a pena ou não você participar, e também vou fazer uma análise do VGIR11 para você decidir aí melhor se investe ou não nesse fundo imobiliário. Então bora pro vídeo. Olá, meu nome é Neto Pereira, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Dinheiro no Bolso com FIIs, e já escreva aqui embaixo nos comentários se você é cotista aí do VGIR11, se você participou aí da sua 7ª subscrição e se você tem o interesse de participar aí dessa nova subscrição do fundo imobiliário. E eu já começo aqui o vídeo mostrando aqui os detalhes disponíveis aí dessa 8ª subscrição. O montante inicial aí da oferta é de 400 milhões de reais. Então esse é o valor inicial que o FII quer arrecadar. Lembrando que o que é uma subscrição? Nada mais é do que a emissão de novas cotas de um fundo imobiliário para ele arrecadar fundos. Um FII ele é obrigado aí por lei de 6 em 6 meses a distribuir pelo menos 95% de todo o seu lucro líquido com você cotista. Ou seja, nesse período ele fica com apenas 5% aí de tudo o que ele arrecada. O resto ele repassa aí para você na forma de dividendos mensais. Então, uma subscrição é uma forma aí de o FII conseguir arrecadar renda, fundos, para ele investir onde ele quiser. Então, o valor inicial é de 400 milhões de reais. Porém, o montante inicial poderá ser ofertado e esse montante corresponde a 25% do montante inicial. Ou seja, o valor total que o FII poderá arrecadar será de 500 milhões de reais. Qual que vai ser o preço aí da subscrição? Bom, o preço da subscrição vai ser de R$ 9,62, sem considerar a taxa de distribuição primária. Essa taxa vai ser de 23 centavos. Então o valor total aí da subscrição vai ser de R$ 9,85. Lembrando que na última subscrição que o FII teve, o valor total foi de R$ 9,66 e o valor da taxa de distribuição foi de apenas 2 centavos. Então você já percebe aqui um aumento nessa taxa de distribuição, o que é um ponto aí negativo para você cotista. Você está pagando aí agora 21 centavos a mais por essa taxa de distribuição. Se você ver a cotação do FII hoje, ela está em R$ 9,96. Então, teoricamente, você está pagando menos ali pela subscrição do fundo imobiliário. Você está pagando aí 11 centavos a menos. Porém, você tem que analisar aqui o valor da subscrição em relação ao seu valor patrimonial por cota. Aqui o valor patrimonial por cota é de R$ 9,62. É exatamente o mesmo valor ali da subscrição sem a taxa de distribuição. Com a taxa de distribuição você vai pagar R$ 9,85. Então o valor da subscrição é superior ao valor patrimonial por cota, ou seja, ao valor justo do FII, o que é um ponto negativo também. Você que já é cotista aí do fundo até uma data base que ainda vai ser estipulada aí pelo FII, que a gente ainda não tem informação, você vai ter esse direito de preferência à subscrição, ou seja, você vai poder comprar uma cota do fundo imobiliário pagando menos do que lá na cotação normal negociada na Bolsa de Valores. Então isso é o seu direito de preferência. Vai aparecer ali para você o ticker VGIR12. Esse ticker VGIR12 representa o seu direito de preferência à subscrição. Não significa que você já tem as cotas ali da subscrição, que você já está participando da subscrição. Você apenas tem esse direito de preferência à subscrição. Para isso, para você participar da subscrição e exercer o seu direito de preferência, você tem que comunicar à sua corretora de valores que você tem esse desejo de participar da subscrição. Aquele ticker ali que geralmente aparece num valor ali de centavos, o VGIR12 no caso deste FII,
esse ticker representa esse bônus aí que você pode usar para exercer o seu direito. Então presta atenção, é uma pergunta aqui que eu sempre recebo aqui no canal, né? Por que tá aparecendo ali VGIR12 ali para mim e por que tá aparecendo agora, né, se eu tinha lá um valor X, por que tá aparecendo agora centavos ali na minha carteira? Tá aparecendo centavos porque esse ticker VGIR12 é o seu direito de preferência, então esse valor é pequenininho e ele representa ali esse bônus que você pode usar para exercer aí, para participar da subscrição, pagando menos, né? Geralmente pagando menos por isso. Para você que não é cotista aí do fundo até a data base, que a gente ainda não tem conhecimento, para você que não é cotista, você pode também participar da subscrição. Lembrando que para isso você vai precisar subscrever aí um valor de R$ 5.002 sem a taxa de distribuição. E com essa taxa você vai pagar R$ 5.122. Lembrando que esse é o valor mínimo, você pode aí subscrever uma quantidade maior. O FII ele não deixou aqui claro aonde que ele vai investir aí esses recursos, mas basicamente ele vai investir aqui na aquisição de ativos, né, de novos ativos, mas ele não deixou claro aqui quais serão esses ativos. Lembrando que essa nova subscrição do fundo imobiliário, ela foi aprovada aí pelos cotistas, né? Quase 70% aí dos cotistas aprovaram essa nova subscrição. Quase 13% não aprovaram, 17,5% não votaram, então a subscrição aí do fundo imobiliário, ela foi aprovada. E você vai participar aí da nova subscrição, mas eu tenho certeza que você vai se inscrever aqui no canal Dinheiro no Bolso com FIIs, vai ativar as notificações, deixar o seu like, porque aqui eu entrego conteúdo de qualidade e de valor para te ajudar a conquistar tua independência financeira através dos FIIs. Então não perca tempo, se inscreva e ative as notificações. E para você que tem dúvidas aí sobre investir ou não nesse FII, eu vou fazer aqui uma breve análise do FII. Bom, começando aqui pela cotação, ele está sendo negociado hoje a R$ 9,96. O seu dividend yield é de 14,86% nos últimos 12 meses, um excelente dividend yield livres de imposto de renda, pelo menos por enquanto, né? O seu P sobre VP está em 1,04. O que isso significa? Preço dividido pelo valor patrimonial. Mostra que hoje ele está sendo negociado acima do seu preço justo, ou seja, com 4% de ágio. Isso para fundos imobiliários de papel não é tão interessante assim, porque fundos imobiliários de papel, eles refletem exatamente o seu P sobre VP. É diferente de FIIs de tijolos, que tem ali a valorização dos imóveis que vai contando ao longo do tempo, ao longo do ano, até eles serem novamente reavaliados. Então, fundos imobiliários de papel, como eles investem em dívidas, o seu P sobre VP é muito justo. E não é bom aí para você investir em um FII que está caro, né, para um FII que investe em dívidas, como é o caso aí do VGIR11. Liquidez média diária de 4,2 milhões por dia, você não vai ter problemas em comprar ou vender cotas desse FII, e ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 19,28%. Então aqui o único ponto negativo é o seu P sobre VP, que está caro. Analisando aqui a sua cotação nos últimos 5 anos, a gente vê que ele teve essa queda brusca aqui em 2020, né, junto com a bolsa inteira, mas a partir daí o FII ele só se valorizou aqui ao longo do tempo. Tanto que se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás neste FII, você teria hoje R$ 1.611,65 reinvestindo os dividendos. Ele é um fundo imobiliário da Valora, muitos gostam dessa gestora, outros torcem o nariz, né, porque acham que ela não administra aí o fundo muito bem. Lembrando que teve aquele escândalo ali com o VGHF, né, de financiar aí um fundo imobiliário da própria gestora, o VGRI11. Muitos investidores não gostaram dessa atitude, inclusive eu também não gostei dessa atitude aí da gestora.
de tirar aí dinheiro dos cotistas para financiar aí o nascimento de um novo fundo imobiliário e também de um novo CRI. O VGIR11 é um fundo imobiliário de papel do segmento aí de títulos e valores imobiliários. Ele cobra uma taxa de administração de 0,20% e uma taxa de gestão de 0,80%. Então as duas juntas somam 1% aí de taxa. Ele tem pouco mais de 247 mil cotistas, o seu preço justo seria R$ 9,62, seu último rendimento 10 centavos por cota e seu valor patrimonial supera aí, R$1 bilhão, 1,10 bilhão de reais. O seu dividend yield atual é de 14,8%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 13,6%. E a gente observa aqui que a rentabilidade deste FII ela foi aumentando exatamente quando a taxa Selic ela começou a se elevar ali em 2021. E ela foi começando a diminuir exatamente com a queda da Selic. E isso é bem explicado porque esse FII ele investe aí predominantemente em CRIs, que são indexados pelo CDI. E o CDI ele tem uma rentabilidade muito próxima da Selic. Portanto, se a Selic sobe, isso é muito bem representado aqui nessa linha, E se a Selic começa a descer, ele também já perde aqui a sua rentabilidade. Tanto que em junho ele ofereceu aí 1,11% de rentabilidade para os seus cotistas. Ainda assim, uma boa rentabilidade aí para os cotistas. E até agora, na metade de julho, o fundo ele já ofereceu aí 1% de rentabilidade para os cotistas. E isso também impacta aqui no pagamento de dividendos. A gente consegue ver que ele ofereceu dividendos mais gordinhos, ali em 2022, 2023, chegando ali a pagar 13 centavos aí para os seus cotistas, e agora ele já começa a oferecer aí dividendos menores aí para os seus cotistas. Tanto que o próximo pagamento vai ser de 10 centavos, que vai ser pago aí no dia 17 de julho, 1 centavo a menos do que o valor ali que ele ofertou em junho. Para FIIs de base 10, 1 centavo já faz diferença. E ele vinha ofertando aí 11 centavos desde dezembro de 2023. Comparando aqui a rentabilidade do VGIR11 em relação ao IFIX, que é o índice oficial dos FIIs, a gente observa que ele supera aqui a rentabilidade do IFIX nos últimos 5 anos, 61% contra 28% aí do IFIX. Abrindo aqui o último relatório gerencial disponível, a gente vê que o foco aí do fundo é investir em CRIs, certificados de recebíveis imobiliários, ou seja, ele empresta dinheiro aí para essas construtoras, para essas empresas, através desses CRIs, e ele recebe juros com isso. O fundo ele encerrou aí o mês de maio com 48 ativos aí na sua carteira, num total investido de pouco mais de R$1 milhão. Aqui o fundo imobiliário ele continua aqui com esse foco na diversificação aí do fundo, Lembrando que o fundo imobiliário ele tem aí uma alta concentração em um único devedor, em poucos devedores. Então, como eu já vou mostrar ali para vocês. Então, o foco aqui no FII é continuar na originação de novas operações, buscando o aumento líquido do fundo. Porém, ao mesmo tempo, iremos manter a estratégia de buscar operações com a melhor relação risco-retorno. Ele é um fundo imobiliário que tem aí todos os CRIs da carteira adimplentes, e isso é um ponto positivo aí para você. Então a gente observa aqui que em maio o FII ele gerou receitas de 12,8 milhões de reais. A gente observa que é um valor aqui menor do que ele conseguiu tanto em abril como também em março de 2024. Subtraindo aqui as suas despesas, o fundo ele gerou um resultado de 11,1 milhões de reais. É um valor aqui também menor do que ele conseguiu nos outros meses, e ele distribuiu 11,3 milhões de reais, ou seja, ele distribuiu mais do que ele conseguiu arrecadar, e isso é um ponto de atenção aí para você. O recomendável sempre é que o FII ele gere um resultado maior e distribua aí dividendos num valor menor.
não o contrário. Mas mesmo assim o fundo imobiliário ele está performando aí bem. E a distribuição aí para os cotistas foi de 11 centavos por cota. Aqui são todos os ativos, né, todos os CRIs que este fundo imobiliário ele investe. E eu quero chamar a atenção aqui nessa coluna aqui, a porcentagem do patrimônio líquido investido em cada CRI. Ele tem uma alta concentração aqui em um único devedor. Por exemplo, esse CRI Elbor, ele tem aqui ó, 1, 2, 3. Aqui embaixo a gente vê outro CRI Elbor. E só nesses 3 CRIs aqui ele tem quase 20% aí de exposição neste único devedor. Então são CRIs diferentes, mas de um único devedor. Então esse é um ponto de atenção aí para você, porque se essa empresa não honrar aí com seus compromissos financeiros, o FII ele vai ter um grande problema. Apesar de até agora, todos os CRIs eles estarem adimplentes. Então a gente vê que 100% aí do patrimônio está investido em CRIs, e esses CRIs, 98,6% estão indexados ao CDI e apenas 1,4% ao IPCA. Ou seja, se a taxa Selic ela subir novamente aí na economia por causa aí do efeito da inflação, que a gente não sabe se vai subir ou não, a expectativa é de que o IPCA ele suba. E se o IPCA subir, pode ser que a taxa Selic ela suba para controlar esse IPCA alto. Então isso beneficiaria aí esse FII de papel que é indexado ao CDI. E a gente vê aqui que quase 80% desses CRIs, dessas empresas que emprestam dinheiro aí do VGIR11, eles estão indexados ao segmento residencial. Ao segmento de escritório, 9,6%, e o restante está dividido ali em outros setores como shopping e hospital. E aqui você pode ver o detalhamento aqui dos ativos, onde você pode ver o vencimento, as garantias e outras informações também importantes. Eu vou deixar esse relatório aqui embaixo na descrição do vídeo. Então essas são as informações aí sobre a nova subscrição aí do fundo imobiliário. Na minha visão, não ficou muito interessante aí esse valor da nova subscrição. Geralmente ali no período da subscrição, a cotação do fundo imobiliário na bolsa de valores, ela tende a cair, né? Na negociação ali normal, ela tende a cair porque muitos investidores, eles vendem suas cotas para participar ali da subscrição. Então pode ser que no final ali do período da subscrição, pode ser que valha a pena participar aí da subscrição. Mas por enquanto, a meu ver, esse valor ali está muito elevado, né? Da taxa de distribuição ali eu achei muito salgado e por enquanto eu não vejo aí vantagem em participar aí da subscrição. E pode ser até que o preço ali na cotação normal valha mais a pena do que você participar aí da subscrição. E assim que sair o cronograma aí da subscrição, fator de proporção, né, assim que sair essas novas informações aí do fundo imobiliário em relação à sua 8ª subscrição, eu faço aqui um vídeo informando aí vocês. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Dinheiro no Bolso com o FII, se você ainda não é inscrito, ative as notificações, deixe seu like. E se você quiser ter uma consultoria financeira comigo, desde sair das dívidas até os investimentos, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu vou deixar aqui no final esse vídeo sobre a queda do VISC11. Será que é risco ou oportunidade aí para você? Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.